pastor disse, meu nome é Dayan, nome diferente, né? Eu sou aqui de Betim, mas tem muitos anos que estou fora de Minas. Em 2005, eu e minha família nos mudamos para o Timor. Para quem não sabe, Timor-Leste fica do outro lado do mundo, literalmente do outro lado do mundo. É uma pequena ilha entre Indonésia e Austrália. E estivemos ali por 17 anos, trabalhando ali nesse pequeno país, um país novo, um país de apenas 20 anos. E ano passado, então, nós encerramos o nosso compromisso com a missão do trabalho de Timor. Voltamos ao Brasil em agosto do ano passado. E estamos aí nesse processo de ajuste, né, de adaptação no Brasil. Você fica tanto tempo fora do Brasil, você esquece como é que é ser brasileiro. Então, coisas básicas para vocês que são simples, por exemplo, usar um caixa eletrônico. Sabe o que você parar na frente do caixa eletrônico e não saber como que usa um caixa eletrônico? Eu nunca usei, faz tempo que eu não uso. Pix, essas coisas que, né, o brasileiro gosta de inovar. Então, a gente está aprendendo, está apanhando um pouco para voltar a essa vida de brasileiro nessa nova fase nossa. Os filhos já crescidos, meus filhos estão fora, estão em Portugal, fazendo faculdade. Eu e minha esposa, então, retornamos ao Brasil, mas em função de uma situação de saúde dos pais dela, e a gente, então, entendeu que era importante a gente estar próximo da família dela, né? E eu dou graças a Deus pelo privilégio de poder ter feito parte desse projeto de Deus em Timor. Timor é uma nação nova, e só o ano passado a Bíblia foi finalizada na língua do povo. Então, você imagina uma igreja que não tem a Bíblia. Então, só o ano passado que nós conseguimos fazer um culto de consagração, um missionário, uma organização conseguiu terminar a tradução da Bíblia na língua do povo. Então, foi um motivo de muita gratidão, muito louvor a Deus por esse avanço, né? A igreja agora tem uma Bíblia na própria língua, que ela pode agora desenvolver esses privilégios que você tem aqui de seminário, estudos, Bíblia da mamãe, do vovô, da tia. Nós não temos essa realidade lá. Nós temos uma Bíblia, uma tradução, e não todos têm acesso, né? A Bíblia ainda não está acessível a todos. Então, é uma realidade bem diferente da que vocês conhecem aqui. Mas Deus está fazendo a obra dele ali, naquele lugar. Eu queria trazer uma mensagem hoje, um pouco mais de desafio para você, né? Para nós, né? Eu sei que a gente começa o ano sempre com uma perspectiva de alvos, de objetivos, né? Alguma coisa que a gente gostaria de fazer, de alcançar, de realizar, né? Nesse novo ano que começa, né? Alguns têm um alvo de começar uma faculdade, outros o alvo de finalizar a faculdade, alguns têm um alvo de construir ou de comprar um imóvel ou de casar, né? Se você ainda não tem ninguém ainda, você está naquele objetivo de achar a pessoa, né, para você. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: quais são os seus objetivos para 2023? E mais importante ainda, como você pretende alcançar esses objetivos? A gente vive uma sociedade que diz que os fins justificam os meios. O pastor da minha época, então, na nossa época, tinha uma lei chamada Lei de Gerson. Vocês que são mais novos não vão conhecer essa lei, que é aquela lei de que você leva vantagem em tudo. Essa é um pouco da filosofia da sociedade brasileira. O importante é você levar vantagem, você sair ganhando. Até gol de mão vale, né? A gente se o time ganhou aos 45 minutos do final, né, no último minuto, fazer um gol de mão, não interessa, ganhou. Essa é a mentalidade que domina a nossa realidade brasileira. Mas nós, cristãos que confiamos no Senhor, que temos essa certeza de que Ele anda conosco, que temos essa convicção de que Ele está conosco todos os dias, como é que nós vamos alcançar os nossos objetivos? Como é que nós queremos chegar a esses alvos, a esses planos
De que maneira nós queremos alcançá-los, de que maneira nós queremos concretizá-los. Existe um versículo, tem um verso lá em Provérbios, que diz assim, que a bênção do Senhor traz riqueza, a riqueza que não é financeira, é mais no sentido de abundância, daquela ideia do shalom, né? Da harmonia, e não traz nenhum dano, nenhum dolo, nenhum sofrimento. Essa é a bênção de Deus. Mas se você olhar dois versículos abaixo, no capítulo 10, esse é o capítulo 10, 22, né? A bênção do Senhor traz abundância e não inclui ou não traz dor alguma. No 10, 24, ele fala assim, mas o ímpio teme, aquilo que o ímpio teme, isso lhe acontecerá. Aquilo que as pessoas mais têm medo é exatamente aquilo que vai acontecer com ela. E esse é um princípio que você vai ouvir, vai ver da Bíblia do começo ao fim. A bênção de Deus, ela acrescenta, ela traz bênção, ela traz abundância, não traz dano. Ela não prejudica a sua vida e nem as pessoas que estão à sua volta. Mas aquilo que você mais teme, é exatamente isso que vai acontecer quando você começa a se desviar dessa caminhada junto com o Senhor. E eu quero trazer aqui um estudo de caso bem interessante, que vai exemplificar muito bem esses dois princípios. Está lá em Gênesis capítulo 32. É um texto um pouco comprido, mas ele é um texto muito interessante para a gente entender esse princípio de Deus, esse princípio bíblico. Gênesis capítulo 32, verso 22, e a gente vai ler até o final do capítulo, tá? Eu vou ler aqui na minha tradução. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada, preservada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Esse é um daqueles textos da Bíblia que você lê e fica assim, o que é isso aqui, né? O que esse negócio está, o que esse texto está querendo nos ensinar? O que tem a ver essa história aqui com aquilo que Deus está querendo nos transmitir através da sua palavra? E a gente precisa, para entender melhor esse texto aqui, a gente precisa entender algumas coisas que estão acontecendo em volta dessa história aqui, né? Essa história fala de um personagem. Quem é o personagem dessa história aqui? Quem é o personagem principal dessa história aqui? Quem é Jacó? Jacó é filho de quem? Olha, pastor, esse pessoal tá treinado, hein? Filho de Isaac, neto de quem? De Abraão. A gente precisa entender um pouquinho o contexto dessa família aqui, porque essa família tem uma história especial.
Se você pegar Gênesis de capítulo 3 até o 11, você vai descobrir ali, quando o homem peca, o que acontece com a criação. Tudo isso que Deus havia elaborado para ser criado para um propósito específico. Deus, então, cria, né, todas as coisas, cria o homem e a mulher, a imagem dele, para que esse homem e mulher representem o governo, a sabedoria, a justiça de Deus na sua criação. Só que esse homem e essa mulher decidem andar nesse novo ambiente de acordo com a vontade deles. Porque Deus disse assim para eles, olha, vocês podem comer de tudo que tem nesse lugar aqui, só que da árvore do conhecimento e do bem e do mal, não comam, porque se vocês comerem, o que vai acontecer? Vocês morrerão. E os dois se interessaram, é essa fruta aqui que é o que nós queremos. Nós queremos conhecer o bem e o mal, nós queremos ter a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, nós queremos ter o direito de decidir por nós mesmos. E foi isso que aconteceu. E a partir daí, né, capítulo 3, 4, até o capítulo 11, Gênesis conta para você o processo de degradação do ser humano. Você tem lá o homicídio, né, os dois irmãos lá que brigam, o mais velho mata o mais novo. Você tem aí a cidade sendo construída à base de violência, de ganância, de egoísmo. Você começa a ver uma sociedade que vai se tornando cada vez mais depreciada, distante dos valores de Deus. Até o ponto, no capítulo 6, Deus diz, olha, é melhor começar tudo de novo. E Deus então manda o dilúvio, e através de Noé, Deus, vamos começar uma boa e uma nova sociedade. Mas logo após, os filhos de Noé começam a entrar no mesmo processo. E lá no capítulo 11, um grupo de pessoas se reúne e fala assim, vamos construir uma torre bem alta para que o nosso nome seja famoso? A mentalidade era essa. Vamos fazer algo para o nosso nome ser conhecido, famoso. Irmãos, nada diferente da nossa realidade hoje. Nada diferente da nossa realidade hoje. Quase 5.000 anos atrás, a mentalidade de Babel, a mentalidade na nossa sociedade hoje. Queremos construir algo que produza a nossa imagem, a nossa vaidade, nosso orgulho, o nosso nome. E em meio a essa situação de vaidade, de orgulho, de soberba, que Deus chama então um casal. Abraão e Sara. Naquele tempo, Abraão e Sara não tinham filhos. Mas Deus disse para Abraão, Abraão, se você andar comigo, se você andar na minha vontade, eu vou te dar um nome famoso, de você vai surgir uma grande nação, você vai ser um cara abençoado. E não só isso, você vai ser abençoado para abençoar quem? Todas as famílias da terra. Então, esse é o contexto da família de Jacó. Jacó vem de uma família em que Deus separou para que essa família seja abençoada e seja bênção para todas as famílias da terra. Eu venho gastando um tempo, recentemente, estudando sobre bênção. Eu acho que é um desafio para os irmãos aqui. O que é bênção? A gente fala de bênção, a gente tem um conceito de bênção tão amplo, mas o que a Bíblia fala de bênção? Porque nesse propósito que Deus chamou Abraão e Sara, vocês vão ser abençoados e vocês serão bênção. Mas o que significa isso? Então esse é o contexto aqui de Jacó. E Jacó, quando ele nasceu, ele é irmão, né? Eles eram gêmeos. E no dia do nascimento, como que Jacó nasceu? Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Por isso ele tem esse nome, Jacó. Jacó significa literalmente agarrado ao calcanhar. É um cara que já começou a vida querendo passar a perna, né? É um cara que começou a vida querendo levar a vantagem. O irmão querendo sair, ele querendo puxar para sair primeiro. E antes de Jacó nascer, Deus já tinha falado para a mãe dele, olha, o mais novo vai ser maior que o mais velho. Ele vai ser mais poderoso que o mais velho. E o mais velho vai servir o mais novo.
Só que esse Jacó, se você olhar a história dele, no capítulo 25 de Gênesis, é um cara que está ao tempo todo tentando levar vantagem. Você já conheceu alguém assim? No trabalho, na escola, que sempre tenta ser o melhor, que sempre tenta ser aquele que vai ganhar na frente, que vai tentar levar os louros da coisa? Já viu alguém assim? O impacto disso na vida dele, na vida das pessoas em volta, qual que é? Qual é o resultado de uma pessoa que vive assim? Que está sempre buscando os interesses pessoais, que está sempre tentando levar vantagem, que está sempre tentando passar a perna para que ele seja o melhor da história. Qual é o resultado disso? É alguém que está sempre ferindo, machucando ele próprio e as pessoas que estão em volta dele. Essa é a história de Jacó. Eu pulei aqui um pouco da história dele, porque esse Jacó agora, esse momento que nós acabamos de ler, Jacó está voltando para casa. Por quê? Porque ele passou a perna no irmão, tirou o direito de progenitura de primeiro filho do irmão, sabendo que Deus já tinha prometido que o mais velho que ia servir o irmão, mas ele quis passar a perna no irmão para ter o direito de primeiro filho. Passou a perna no pai, teve que fugir porque o irmão queria matar, foi para a casa da família da mãe, do tio, lá passou 20 anos sendo enganado pelo tio, agora ele foge da casa do tio, porque ele não aguenta mais essa situação, e agora ele está nessa crise aqui, estou voltando para casa e meu irmão, se ele me encontrar, ele vai me matar. Olha a situação, olha a crise que esse cara se envolveu. E não só ele, né? Ele agora tem 2 esposas, 4 servas, 11 filhos e um monte de coisa agora que ele tem que administrar. E como que ele vai chegar à presença do irmão e ser recebido em paz? Em paz. Essa é a crise de Jacó. E se você ler os versos anteriores, ele começa a planejar um monte de coisa. Eu vou mandar uns caras na frente, porque quando meu irmão vê, eles vão contar para o meu irmão que eu sou um cara rico, sou um cara cheio da grana, ele vai me respeitar. Os mensageiros voltam para ele e dizem, olha, o seu irmão está vindo aí com 400 soldados. Aí ele entra em crise. Aí ele pensa assim, não, eu vou mandar presentes, eu vou mandar bois, eu vou mandar jumentos, eu vou mandar porco. Esse cara vai ter que me receber, vou comprar a paz do meu irmão. Olha só, a cabeça de Jacó é sempre dando um jeitinho, resolvendo as coisas do jeito dele. Aí nessa noite, ele passa todo mundo para o outro lado do rio, que ele tem que atravessar, e ele fica sozinho. E de repente, nessa noite, ele recebe uma visita. O texto diz que um homem vai visitar Jacó. Se você ler Oséias, capítulo 12, Oséias diz que é um anjo. E esse anjo aparece várias vezes no Antigo Testamento, né, como mensageiro. Só um esclarecimento, anjo na Bíblia não tem asa, viu? Só para sua surpresa, anjo na Bíblia não tem asa. A gente vê essas decorações de Natal aí, cheio de anjo não tem asa. Anjo é visto na Bíblia exatamente assim, um homem. A fisionomia, a aparência de um homem. Esse homem então se aproxima de que maneira? Como é que foi o encontro desses dois? Como é que foi a reunião naquela noite? Uma reunião de oração? Foi uma reunião de estudo bíblico? Como é que foi aquela reunião? Uma reunião de pancadaria. O cara já chegou descendo o pau em Jacó. O cara já chegou, já pulando no pescoço de Jacó e rodando Jacó no chão. Por quê? Que história maluca é essa? Que o anjo de Deus, o representante de Deus, vai ao encontro daquele homem rebelde, cabeça dura, para convencê-lo de que a bênção de Deus você não consegue através dos seus próprios esforços, né? Não é a sua manipulação, não é a sua capacidade de enganar, não é o seu jeito de articular situações que vão fazer com que a bênção de Deus chegue a você. Irmão, Jacó está cheio da grana, famoso, rico, família grande, mas um cara sem paz. Pior, morrendo de medo. Se você vai ler os textos aqui do capítulo 31, ele está dizendo aqui, morrendo de medo do irmão. Com tudo que ele tinha,
mas inseguro, sem saber se a vida dele vai andar para frente, sem saber se ele vai conseguir alcançar aquele objetivo de voltar para aquela região que Deus havia prometido para a sua família, que aquele lugar ele ia dar como herança à família de Abraão. Jacó está em crise, e para piorar a crise, o anjo chega descendo o pau em Jacó. Por que será que tem que ser assim? Por que será que teve que ser esse encontro dessa maneira? Por que será que o anjo não sentou com ele, explicou, abriu, né, as escrituras para ele, lembrar as promessas de Deus lá atrás, a Abraão, a Isaac, a Rebeca? Esse anjo chega numa linguagem diferente, a linguagem física. Por que Deus tinha que resolver a situação dessa maneira? O que você acha? Eu acredito que o anjo teve que partir para esse tipo de postura, porque era a única linguagem que Jacó agora podia entender. A vida inteira de Jacó ele passou enganando os outros, mentindo, passando a perna, ludibriando, passando cheque sem fundo, inventando história. O anjo pensou, na conversa com esse cara não tem jeito, o negócio agora é na força mesmo. Porque Jacó passou a vida inteira, mesmo sendo escolhido por Deus, antes de nascer, para ser abençoado, para ser o meio que Deus vai fazer com que a família de Abraão possa cumprir a promessa. Mas esse Jacó botou na cabeça dele que ele tem que ganhar, tem que conquistar a bênção de Deus através do seu próprio esforço, através do seu jeitinho, através das suas estratégias, habilidades, nem mentiras. E o resultado disso agora ele está inseguro, a família correndo riscos, os seus empregados correndo riscos, risco de perder tudo que ele já tinha conquistado, né? Porque assim, quando você começa a andar fora dessa relação de harmonia com o Senhor, a insegurança bate mesmo. Você não tem certeza se esse é o lugar certo, você nem tem certeza se é a pessoa certa, você não tem certeza que o que você está fazendo está certo, porque você está sozinho. Essa é a realidade de Jacó, ele está sozinho naquela noite, inseguro, sem ter a convicção do que está fazendo é o caminho certo. Por quê? Porque a vida inteira dele, ele quis andar separado, distante da realidade de Deus. Irmãos, essa história aqui, na realidade, ela está representando novamente a história de Adão e Eva. É a mesma coisa. A mesma coisa. De querer viver a vida longe de Deus. De achar que eu sei, eu tenho sabedoria, eu posso, eu tenho estudo, eu me formei nisso. E achar que pode andar assim. E aí Deus, então, tem que intervir nessa história, porque Deus é um Deus de muita compaixão. Essa pancadaria na noite que Jacó enfrentou, não é porque Deus estava com raiva, não é porque Deus queria se vingar, não, é porque Deus sabia que a única maneira de Jacó entender a mensagem que ele tinha para Jacó era dessa forma. É interessante que o anjo lutou, quase amanhecendo, o anjo diz, olha, chega, eu não vou brigar mais com você, eu vou embora. E Jacó então agarra de novo, como ele fez com o irmão antes de nascer, né? Agarra no anjo e diz, não, você não vai embora, você vai ter que me abençoar. E o anjo olha para a cara dele e diz, amigo, seu problema não é falta de bênção. Olha a sua história, quanto que Deus tem te abençoado. Esse Jacó teve um encontro com Deus lá no capítulo 27, que ele diz lá em Betel, Deus estava aqui, eu não sabia. E Deus prometeu com ele, Jacó, eu vou com você, eu vou te proteger, eu vou andar com você, eu vou te dar tudo que você precisa. Esse cara não acreditava. Ele queria continuar fazendo de jeito dele, com a força dele, com a capacidade dele. E agora está ele nessa crise aqui. Então o anjo diz para ele assim,
O que o anjo responde? Ele disse, me abençoa. Então ele falou, ele pede ao anjo, né? Não te deixarei ir se você não me abençoar. O anjo, qual é a pergunta que o anjo faz para ele? Qual é a bênção que você quer? Não é essa a pergunta que ele faz. O que ele pergunta para o Jacó? Qual o seu nome? Porque o problema de Jacó não é bênção. O problema de Jacó é outro. O problema de Jacó é identidade. Porque a palavra, o nome Jacó significa exatamente isso. Mentiroso, enganador, né? Aquele que passa a perna nos outros. Esse é o significado desse nome, Jacó. E o anjo disse, olha, o seu problema não é bênção. O seu problema está nessa sua identidade. A partir de hoje, você não é mais Jacó. Você é Israel. O que significa Israel? Aquele que luta com Deus. E é exatamente isso que você vai ver na história do povo de Israel. Um povo que luta com Deus. Às vezes ganha, às vezes perde. A maioria das vezes perde. Porque esse povo ainda não entendeu que o Deus que eles estão caminhando junto é o Deus que controla todas as coisas. O anjo, então, troca o nome de Jacó. A partir daquela noite, é por isso que o povo de Israel chama Israel, por causa desse momento aqui, dessa transformação que aconteceu na vida de Jacó, naquela noite no vale, antes de atravessar o rio de Jaboque. Deus teve que intervir na vida daquele homem de forma drástica. E como que ele fez isso? Ele tocou na articulação de Jacó. Jacó agora se tornou um cara quase inválido. Ele não tem mais força, ele não tem mais a capacidade de fazer, de exercer fisicamente aquilo que ele conseguiria fazer antes. Jacó agora é um cara limitado fisicamente. Mas é nessa limitação que Jacó se humilha. É nessa limitação que Jacó reconhece que ele é um cara limitado, dependente de Deus. É nessa limitação que ele se rende ao governo e ao senhorio do Senhor. Aqui, nesse momento, Deus muda a história de Jacó. E é através dessa mudança que Deus vai construir uma nova história, que vai se tornar a história do povo de Deus, povo de Israel. O que mais impressiona nessa história é ver como Deus está comprometido em restaurar Jacó. Deus vai até as últimas consequências com esse Jacó, cabeça dura, resistente, orgulhoso. Mas Deus não larga, não deixa, né? A iniciativa desse encontro é de Deus, porque Jacó estava sozinho lá à noite e o anjo vai ao encontro de Jacó. Jacó nem esperava isso, nem imaginava que o anjo de Deus ia vir, ia ter essa disposição de encontrar com ele. Deus precisa trocar a cabeça, o coração, a mente desse homem. Irmãos, é interessante, é muito interessante olhar para a nossa realidade hoje e ver que coisas que Deus nos deu como bênção acabam se tornando problema na nossa vida. Coisas que Deus criou na nossa estrutura como homens e mulheres, Deus criou certas estruturas para que sejam bênçãos na nossa vida, mas por causa do nosso coração elas se tornam problema. Quer ver um exemplo dela? Família. Família é algo que Deus criou, mas que na maioria das vezes nós sofremos. Nós temos sérios problemas. Seja marido, mulher, seja pais e filhos, seja irmãos e irmãos. Mas o fato é que algo que Deus criou para nos abençoar se torna um problema. Mas não é por causa da estrutura, é por causa de quê? Do nosso coração, da nossa atitude, nosso orgulho de achar que nós somos senhores da nossa situação. Outra estrutura interessante, criada por Deus para a nossa bênção e que acaba sendo problema: igreja.
A igreja foi criada, Cristo estabeleceu a igreja para que ela seja bênção na sua vida, mas muitas vezes ela acaba sendo problema. Por quê? Porque a nossa atitude no corpo de Cristo gera ataques, gera problemas de relacionamento, quando nós devíamos ser bênção uns na vida dos outros e uma bênção para essa cidade. E acaba sendo problema por causa do nosso coração, da nossa atitude, da nossa rebeldia em fazer com que essas bênçãos que Deus nos deu se tornem bênção para outras pessoas. Como é que essas coisas podem ser transformadas em bênção? Como é que elas podem ser usadas para refletir o propósito de Deus, que é nos abençoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta? O processo começa onde? No coração. Jeremias já falou disso, Ezequiel falou, olha, ele vai trocar o seu coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Porque se não houver isso, irmãos, não vai acontecer nada. Não é mudança de lugar, não é mudança de... Eu estou nessa caminhada no Evangelho há muitos anos, eu já vi gente mudando de igreja várias vezes, não resolve. Porque o problema não é a igreja A ou a igreja B, o problema está no meu coração. E se não houver uma mudança aqui, pode mudar você para qualquer lugar, o problema vai continuar. E é por isso que nós precisamos desse encontro com o anjo do Senhor, e esse anjo manifestado agora na pessoa de Jesus, né? Porque essa história ela se repete no Novo Testamento. O povo de Deus rebelde, resistente, né? Fazendo uso das estruturas de Deus de forma a criar mais maldição do que bênção. A pessoa do Senhor Jesus veio então para tornar esse processo agora de transformar. Só que agora ele não luta conosco, ele recebeu toda a carga, toda a influência que eu e você carregamos para que ele agora pudesse nos liberar, gerar em nós um novo coração, vidas perdoadas, gente reconciliada com Deus, para que agora a gente possa desenvolver essa nova criação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o processo, né? Não começa a partir de mim. É o Espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus, na confiança de que Ele é o meio de Deus agora para restaurar, para transformar, para tirar essa minha soberba de achar que eu sou alguma coisa e que eu posso alguma coisa. E quando isso acontece, quando eu reconheço, eu me humilho, eu me arrependo, eu entrego essa atitude e digo, Senhor, faça a mudança. Essa é uma daquelas histórias que você lê na Bíblia assim e fica pensando, puxa, o que será que essa história está fazendo nesse contexto aqui? Mas essa é uma história que vem mostrando para nós que o que vem acontecendo na nossa realidade humana repete-se todas as vezes, seja qual for a sociedade que você estiver, é a mesma coisa. A soberba humana, a atitude orgulhosa do ser humano de querer andar sozinho, separado de Deus. Querer usar e receber as bênçãos de Deus, mas querer do jeito que ela achar que deve. Do jeito dela, nos recursos que ela achar melhor, no momento que ela achar melhor. Eu queria deixar aqui algumas coisas para você refletir, né? Como eu disse no começo, nós estamos num começo de ano, olhando para frente e alguns alvos, alguns objetivos que a gente tem para esse ano, né? A questão o problema não são os objetivos, mas é como nós vamos chegar neles. Quais são os recursos que nós vamos usar para chegar nesses objetivos? São os meus recursos ou são os recursos de Deus? É do meu jeito ou do jeito do Senhor? Eu não sei se você está nessa crise de Jacó aqui, fez um monte de coisa, conseguiu um monte de coisa, mas ainda está morrendo de medo,
inseguro, sem a convicção de que esse é o caminho certo. Conheço jovens que têm feito universidade 2, 3 anos, chega no 3º ano da faculdade, não é isso que eu quero. Sai, vai começar tudo de novo. Por quê? Porque tomam decisões baseadas na seus próprios interesses. Eu vou fazer essa faculdade porque dá dinheiro. Irmãos, nós não andamos assim. Eu vou namorar essa pessoa porque ela é bonita. Nós não vivemos com essas bases. Eu vou participar dessa igreja porque ela tem um louvor legal. Não é assim que nós andamos. Nós precisamos alinhar nossas decisões a esse Senhor, que Ele é a fonte, Ele é o nosso recurso, Ele é a base de todas as nossas decisões. E se nós não alinharmos a Ele, as nossas decisões vão estar assim, sempre nessa inconstância e insegurança de se é ou não a verdade, se é ou não é o caminho certo para as nossas decisões. Vou deixar aqui algumas perguntinhas para você refletir. O que você tem buscado ou deseja para a sua vida hoje? E como você tem buscado isso? Talvez você esteja com necessidade de ajuste em casa. Como é que você vai buscar esses ajustes? Como é que você vai acertar essas coisas? Quais são os recursos que você está usando? Baseado em quê? Isso que você está buscando tem relação com o que Deus quer te dar ou prometeu? Tem coisas que Jacó estava buscando bênção, mas essas bênçãos já haviam sido prometidas, ele nem lembrava mais, nem lembrava. Mas ele insistia em ganhar a bênção de Deus, mas, cara, você não precisa fazer nada, eu já prometi, eu vou dar. Não é do seu jeito, é do meu jeito, mas eu que vou dar. Isso que você está buscando tem a ver com aquilo que é só Deus que pode fazer e que Ele já prometeu te dar? Olhando para a sua realidade hoje, como é que Deus tem que intervir na sua vida para que você entenda que Ele é o Senhor? Jacó teve que perder a mobilidade, teve que se tornar um aleijado, um inválido, para entender, para que a coisa entrasse na cabeça dele. O que você precisa? O que você acha? Qual é o melhor caminho para Deus chamar a sua atenção? Abrir a sua mente para enxergar que é só Ele, é nos recursos dEle, na capacidade dEle. E a última pergunta aqui. O que precisa acontecer na sua vida hoje para que você veja a bênção de Deus? Talvez você não consiga olhar para a sua realidade hoje e ver que Deus já está te abençoando. Se você pegar a história de Jacó aqui, você vai do capítulo 25 até aqui, nesse capítulo 32 aqui, quantas e quantas situações Jacó foi abençoado. Quando ele foi morar com o tio dele, que virou sogro, esse tio enganou ele um monte de 20 anos, mas Jacó foi se tornando próspero porque Deus abençoou essa família, essa casa onde ele estava por causa de Jacó. E quando Jacó fugiu, o tio foi atrás dele com a intenção de tirar tudo de Jacó. Mas no meio do caminho, o anjo de Deus apareceu para o tio e falou assim: olha, não mexa com Jacó, porque é eu que estou cuidando dele, você vai se enrolar comigo. E aí o tio fala para ele: olha, eu vim aqui para fazer o mal para você, mas eu encontrei com o Senhor na noite passada, e ele disse para mim não fazer nada com você, porque ele tem abençoado a sua vida. Irmãos, tem muita coisa acontecendo na nossa vida que nós nem imaginamos que Deus está fazendo. E a gente fica querendo o que Deus já está fazendo. E a gente não reconhece. Porque a nossa visão está focada no nosso jeito, no nosso tempo, né? Do jeito que eu acho que deve ser, e a gente perde o foco, perde a capacidade de enxergar a obra que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. E o mais interessante, que quando Deus faz, essa bênção não fica só na sua vida, ela alcança as pessoas em volta de você.
essa é uma referência. Quando Deus está abençoando a sua vida, essa bênção reflete na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Quando você não está sendo abençoado, você percebe também na vida das pessoas que estão à sua volta. Elas vão sofrer junto com você. Não tem jeito. É a família, é local de trabalho, é na relação da igreja. Quando a pessoa está desalinhada com a bênção de Deus, isso afeta todo mundo que está em volta. O contrário também é verdade. Quando eu estou alinhado à bênção de Deus, quando eu estou nessa harmonia com o Senhor, todo mundo que está à minha volta vai sentir, vai ser abençoado, vai ser ricamente acrescentado com essa bênção. Você crê nisso? O desafio é botar em prática, não é? Porque fé, irmãos, não é intelectual, não é uma coisa, eu sei. Não, fé não é isso. Fé é você viver aquilo que você crê. Isso que é fé. Você pega lá o livro de Hebreus, você vai dizer, e pela fé Abraão fez isso, isso e isso. Não é que Abraão entendeu, não. Fé é você aplicar essas verdades de uma forma prática, real. Isso é fé. Quando a gente só entende na cabeça, isso aí é intelectualismo, isso aí é racionalismo. Fé não, fé é algo que move, que faz você andar, que faz você agir de acordo com essas verdades. Deixa eu deixar uma frasezinha para você aqui. Mesmo que o seu passado seja complicado, cheio de desajustes, bagunçado, seja lá o que for que aconteceu no seu passado, esse Deus em Cristo Jesus tem a capacidade de prometer, e já te prometeu um futuro seguro nele. Ele vai apagar, porque ele já disse que os seus pecados ele não vai se lembrar mais. Ele promete um futuro seguro junto com ele, mas como é que a gente vai andar o nosso presente, que é a chave? Porque você já tem a promessa de Deus para que o seu passado já foi resolvido em Cristo, né? Ele anulou lá na cruz todas essas coisas. Ele te promete um futuro seguro e garantido com Ele, mas a realidade agora que é o desafio. E como é que nós estamos vivendo o nosso presente? A Bíblia fala em santificação. O que é santificação? É você, o seu dia a dia, alinhar o seu caminhar, a sua vida, as suas decisões, a essa confiança de que esse Deus que prometeu, que te curou no passado e que te promete um futuro, vai te guiar nessa caminhada agora. Era esse o desafio que Deus tinha aqui para Jacó. Jacó, a partir de agora, você não é mais enganador e mentiroso. Você é Israel, um lutador com Deus. Irmãos, como que você quer chegar ao seu fim de ano de 2023? Frustrado porque você fez um monte de coisa, mas ainda inseguro, sem saber se foram as melhores decisões, gente machucada, gente frustrada, gente separada porque você tomou as decisões erradas, ou você quer chegar ao final de ano e dizer, agradeço ao Senhor por preservar a minha vida nesse processo, por me conduzir nessa caminhada, por me dar o privilégio de ser bênção na vida de pessoas. Esse eu acho que é o meu desafio para você nesse ano de 2023. Eu não sei como é que você terminou o ano passado, mas eu quero desafiar você a começar esse ano alinhado ao Senhor e à sua vontade, né? De tomar decisões baseadas nesse Deus que é um Deus de princípios, de valores. Que para Ele o objetivo não é o fim, o objetivo do Senhor é o processo. Deus não está interessado no fim, Deus está interessado nesse processo. O fim Ele já tem, já está garantido. Queira você ou não, o fim já está definido. Agora Ele quer ver como é que você vai andar esse processo até chegar nesse fim. Esse é o chamado de Deus para nós. Vamos orar? Paulo diz lá em Gálatas que aqueles que estão em Cristo fazem parte agora da família de Abraão. Gálatas 3, 22 a 23. Você agora em Cristo Jesus tornou-se parte da família de Abraão. O que significa isso? Aquela promessa de Deus de que Ele vai abençoar e de que através de você
todas as famílias da terra vão ser abençoadas, isso serve para você hoje. Por que nós fazemos missões? Porque nós temos a convicção de que nós somos esse meio de bênção de Deus a todas as nações. Vocês são meio de bênção de Deus nessa cidade. Deus colocou você aqui para que essa cidade possa ser abençoada por Ele. E quando nós nos distanciamos desse propósito, a nossa cidade perde, irmãos. Os seus vizinhos perdem, né? A sua comunidade é afetada. Agora, quando o povo de Deus se manifesta como povo de Deus, você vai ver a diferença, a transformação nessa realidade. Nós não precisamos ir para frente de quartel, nós não precisamos fazer manifestação, nós precisamos alinhar a nossa caminhada com esse Senhor, para que, através dEle e por Ele, nós façamos a mudança que nosso país precisa. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça aí e pense nessas perguntinhas aí. Quais são os seus alvos? O que você deseja para esse ano? Mas, acima de tudo, como você deseja chegar neles? Como você deseja alcançar esses alvos? Talvez seja um tempo para você confessar a Deus, até aqui eu tenho andado assim, desse jeito, feito do meu jeito, na minha força, na minha capacidade, mas eu quero hoje assumir esse compromisso de mudar a minha identidade. Hoje eu não quero ser eu, mas eu quero, em Cristo Jesus, andar assim agora, de acordo com o Senhor. Deus, é tão bom saber que o Senhor está aqui. É tão bom saber que o Senhor não desiste de nós. Nós temos um Deus rico em misericórdia, paciente, benigno. Um Deus tardio em se irar e pronto para abrir as portas, né, para nos abençoar, nos orientar, nos receber. Deus, perdoa-nos pelas muitas vezes que a gente tentou andar sozinho, do nosso jeito, da nossa força, da nossa capacidade. Mas hoje nós reconhecemos, através do exemplo dessa história, de que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas pelo Espírito do Senhor em nós, é que nós vamos ver a mudança na nossa família, nos nossos filhos, na nossa comunidade, no nosso país. E nós queremos ser, de fato, essa igreja de Deus, que vive no poder de Deus, que anda em submissão à palavra de Deus, usando os recursos de Deus. Quero pedir a tua bênção para essa igreja, pastor Elton, aos ministérios, aos líderes, à igreja, para que essa igreja seja, de fato, uma bênção nessa cidade, que reflita o poder e a autoridade de Cristo, o reino de Deus nessa cidade, para que a gente possa ver transformações, para que a gente possa ver a diminuição da criminalidade, mais justiça social, por causa do poder do Senhor no meio do teu povo. Seja conosco, Deus. Ajusta a nossa vida, ajusta a nossa família, os relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa. Ajuda-nos, ó Deus, como comunidade de Deus, a refletir a imagem de Cristo nesse lugar, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela nos encoraja, ela nos dá esperança. A gente sabe que o Senhor já tem um futuro garantido, mas a gente quer viver esse futuro hoje, nessa realidade que nosso Senhor nos colocou hoje, para refletir de fato que o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso governador maior. Em nome de Jesus, Pai.